Alunos, meu nome é Elaine. Hoje eu vou apresentar para vocês uma aula aí no Excel, uma aula bem tranquila, fácil de compreensão, certo? E eu demonstrei aqui no meu plano de aula como ela vai ser aplicada a vocês, certo? Então, a disciplina que eu vou estar trabalhando aqui é a matemática, né? Mas dentro da matemática nós temos a estatística, em que nós vamos abordar isso aqui, ó, estatística. E a informática, né, que é o programa, dentro da informática nós vamos utilizar o programa Excel, correto? Temos aí, a aplicação vai ser para o ensino fundamental, né, o 9º ano. A unidade temática gráficos, tabelas, introdução, planilhas eletrônicas. Qual que é o objetivo? É fazer com que você, aluno, compreenda os dados ali representados, tanto em forma tabular, de tabelas, como na forma gráfica. Reconhecer em que situações as fórmulas e funções podem ser utilizadas no Excel. Identificar as vantagens de se substituir resultados para fórmulas que podem obter. Formatação simples, que nós vamos fazer na tabelinha. A contextualização. Nós vamos utilizar dados do IPEA para poder... Do IPEA, né, que são os homicídios de homens negros e de não negros por 100 mil habitantes. A disciplina vinculada aí é a geografia. Vamos tratar aí os homicídios entre homens negros e homens não negros, né? Roteiro de aula, fazer a utilização da referência do material Atlas da Violência 2019. Vamos transcrever esses dados para planilhas, apresentar a fórmula de soma na planilha, inserir gráfico e a formatação. O que a gente vai precisar? Do computador, é claro, o Office 2010 instalado, né? Vamos utilizar o programa Excel, que é um programa recomendado aí para a educação, que facilita, né? Além dele ser tão importante para a educação, ele é importante também para o mercado de trabalho, né? A gente vai já repassando esse conhecimento para vocês aí, alunos. E o navegador com a internet para a gente buscar as referências, né? No IPEA. Ok? Então, vocês vão entrar, gente, nesse site aí, ó, site do IPEA, tá? Aqui o endereço, correto? Eu já entrei para a gente poder já adiantar nossa aulinha. Então, tá aqui o site, ipeias.gov.br, Atlas da Violência, e aqui, logo abaixo, a gente consegue acessar o arquivo ou baixar. Eu já baixei o arquivo, certo? Tá aqui. E nós vamos trabalhar dentro desse Atlas da Violência a página 53 e a página 55. Então, eu vou colocar a página 53 aqui, ok? Tá aí uma tabelinha para a gente poder analisar. Bom, essa tabelinha aí são a taxa de homicídios de negros por 100 mil habitantes por unidade de federação, 2007 a 2017. Só que eu quero que vocês façam somente da região sudeste e dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos, então, é 2013 a 2017, regiões sudeste. São Paulo, Minas Gerais, correto? Exemplo, Espírito Santo. Temos aqui, ó, taxa de 2013, 57,5. E vamos transcrever isso aí lá para a planilha do Excel. Então, isso aqui são o quê? As taxas de homicídios de negros. Vamos lá. Agora, vocês vão na página 55. A página 55 já vai falar o quê? A tabelinha de taxas de homicídios de não negros por 100 mil habitantes, certo? A mesma coisa vocês vão transcrever na planilha para mim, compreendendo a região sudeste, os últimos 5 anos. Por exemplo, Espírito Santo, 15,2, 2013, 2014, 15,5 e assim por diante, correto? O que é isso aqui, gente? Só para a gente entender, sem taxa por 100 mil habitantes. Olha só, isso é o número de homicídios, né, que ocorre em um determinado estado, por exemplo, Minas Gerais, o número de homicídios dividido pela população do estado vezes 100 mil. A gente consegue achar a taxa por 100 mil habitantes. Essa é a referência que o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas,
teve como referência para fazer essa planilha aí, para esse quadro aí, correto? Então, gente, agora nós vamos abrir então o programa Excel. Ele aqui, ó, Microsoft Excel 2010. Nós vamos transcrever os dados que eu já falei para vocês, que está lá no Atlas de Violência 2019 do IPEA. Então, nós vamos colocar um título aqui na célula. Cada quadradinho desse aqui, gente, é chamado de célula, certo? Essa célula aqui, o endereço dela é A1. Olha a caixa aqui falando, ó, né? Caixa de identificação A1 quer dizer que eu estou na coluna A e na linha 1, correto? Então, na célula A1, eu vou digitar o título da minha planilha. Qual que é o título da minha planilha? Eu vou colocar aqui, ó, taxa de homicídios. Homicídios de negros por 100.000 habitantes, certo? Aí agora você vai colocar, vamos pular uma linha, né? Vamos colocar aqui na célula 3, né? O estados. E aqui os anos, ó, 2013, que eu não falei os 5 últimos anos, 2014 e assim por diante. Eu selecionando 2013 e 2014, na caixa de autoseleção aqui, ó, eu puxo ela para frente, para as outras células, eu consigo ter os outros anos sequencialmente. Olha para você ver. Consegui, né? Não é os 5 últimos anos que eu quero, 2013 e 2017, bacana, mais uma ferramenta do Excel. Aqui nós vamos colocar os estados. Qual que é o primeiro? Vou colocar o Espírito Santo, Minas Gerais, cada célula, cada quadradinho desse. Rio de Janeiro, que eu não falei, região sudeste. E aqui São Paulo. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, vou aumentar aqui a coluna A, certo? Para que fique bacana aqui, ó. Porque eu vou selecionar todas as células que tem a descrição da minha tabela, vou formatar. Vou colocar bordas, aqui, ó, borda em todas as colunas e linha onde está a seleção. Negrito, vou colocar aqui só o título para ficar bacana, vou colocar negrito e centralizado, certo? Vou aumentar essa altura dessa linha aqui. Aliás, vou aumentar a altura de toda a planilha. Eu clico nesse cantinho aqui, ó, tá vendo? Clico nela com o botão contrário aqui, ó, botão contrário do mouse, apontando para a linha, eu venho aqui em altura da linha e coloco a altura que eu quiser. Nesse momento eu quero 22. Tá vendo como ficou bem bacana? Então, esses dados aqui eu vou buscar lá na planilha do IPEA, né? Do Atlas. Então, lá eu estou fazendo de homens negros. Então, na página 53, lá, o que eu tenho lá no Espírito Santo, em 2013? 57,5. Então, eu venho aqui na minha planilha e coloco 57,5. Então, alunos, vocês vão fazer exatamente isso, vão transcrever os dados. Eu, para facilitar, como o tempo é curto, eu já tenho ela pronta, porque senão não vai dar tempo da gente terminar essa aulinha no prazo, ok? Então, está completa a minha planilha. Eu vou colocar aqui na célula G4 o total de homens negros, certo? Quero somar isso aí, tá? E aqui também na minha célula G16, vou colocar total homens brancos. Eu posso falar homens brancos como homicídios, né, gente? Homicídios, correto? Então, fiz aqui, vou aumentar um pouquinho a coluna. O que eu tenho aqui? O que eu posso fazer aqui? Eu quero somar a região do Espírito Santo. Como é que é a fórmula? Toda fórmula começa com igual. Igual, eu digito soma,
Abro o parêntese e vou identificar a célula que eu quero somar. A célula onde está o número 57,5 é qual? Qual que é a célula? Clico nela aqui, ó, B5. B5, 2 pontos, e vou somar até a célula F5. Enter, somei. Tá aí o resultado. A caixinha de autoseleção, venho aqui, ó, e faço o auto-preenchimento. Somou todas as outras células. Observe para você ver. B6, F6, B6 até F6. B7 até F7 e assim por diante. Também posso fazer de uma outra forma, gente. Olha só que legal. Deletando aqui tudo, eu posso selecionar aqui os números e seleciono onde eu quero ter o resultado. Seguro o primeiro e arrasto, né, para selecionar. Venho no botãozinho chamado autossoma. Olha só, rapidinho, né? Isso ajuda muito no Excel, porque imagina se vocês tivessem que digitar toda aquela outra planilha e somar toda aquela planilha. Com essa ferramenta do autossoma, facilitou o trabalho. E quero fazer aqui também o total de homicídios brancos. Seleciono da mesma forma, agora que eu já aprendi, venho no botão autossoma. Olha só, gente. Então, o que vocês compreendem analisando as duas tabelas? Deixa eu centralizar isso aqui. Comparando as duas tabelinhas aí, vocês analisam o quê? O que esses dados representam na tabela? Representam uma diferença clara aí, né, entre aí os homicídios de homens negros para com os homicídios de homens brancos, diríamos assim, né, que são homens não negros. Então, analisando aqui, vocês podem ver por regiões, que as regiões aqui estão com maior percentual que na região aqui, ó, nessa região de homens não negros. Vamos verificar isso no gráfico? Como que a gente faz um gráfico no Excel? É simples, venho em inserir, escolho o tipo de gráfico que eu quero. O gráfico que eu quero representar aqui é o gráfico de colunas, eu acho melhor para representar. Bom, já me deu, olha só que bacana, eu cliquei aqui no primeiro gráfico, certo? Na primeira tabela, e já me deu aqui o gráfico representado, a tabela representada em gráfico. Então, você observa o seguinte, que nós temos a maior taxa de homicídios negros em qual região? Espírito Santo, certo? E depois vem qual? Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. O total aqui. E aqui vocês analisam por ano. Espírito Santo, só em 2016 que Rio de Janeiro foi maior. Então é isso que eu quero que vocês façam. Façam uma leitura disso daí, tá? E assim, agora nós vamos fazer uma comparação diferente de um outro gráfico. Vou deletar isso aqui e vou fazer um outro. Eu quero o seguinte, só quero homens negros e homens brancos. Comparar essa diferença dessas taxas. Como é que eu faço? O que eu fiz aqui? Eu copiei essa coluninha aqui, ó, de total de homicídios brancos e coloquei ela aqui, tá? E agora eu vou selecionar. Selecionar o que eu quero. Estado, vou apertar Ctrl e segurar e selecionar essas duas outras colunas. E vir aqui em inserir gráfico de coluna. Olha só, me deu o gráfico que eu queria demonstrar para vocês. O que isso representa para vocês? É essa reflexão que eu quero que vocês façam. Observa a diferença entre homicídios negros para homicídios brancos. Observe que sempre prevalece a taxa de homicídios negros em todas as regiões, certo? É isto que é a diferença. Gente, essa aula eu escolhi esse tema devido a essa onda de manifestação que está ocorrendo em todo o mundo, né? Principalmente nos Estados Unidos, em decorrência do assassinato do George Floyd, que foi assassinado por um policial branco, né? Um homem negro. E assim, a gente vê nitidamente a questão do racismo muito presente na nossa sociedade contemporânea. E analisando esses números aí agora,
vocês observam que no Brasil não é diferente, mas ainda assim prevalece a desigualdade racial. Então cabe aí uma reflexão, uma reflexão. Quero que vocês façam essa reflexão. E finalizando a minha aula agora, eu gostaria que vocês, alunos, compreendessem, né? Eu gostaria de saber se vocês compreenderam o que acontece. Olha a avaliação que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês somem as taxas de incidência, somem aí no rascunho e compare com o resultado da fórmula utilizada no Excel. Né? Somar uma conta super simples, mas lembrando que vírgulas debaixo de vírgula, né? Tem gente no ensino fundamental que ainda não sabe somar. Mas eu quero que vocês comparem, não é a questão da operação em si, mas a questão da facilidade que o Excel proporcionou a somar todas aquelas informações, né, de uma forma rápida. E eu tô te perguntando agora, próximo, se a fórmula soma representou ajuda nessa confecção da planilha. Qual que é a fórmula que você usou? Põe aí para mim, se vocês entenderam a identificação da célula A4, C4, B4. O que você achou após a leitura das informações e dados apresentados na tabela? De uma forma geral, as duas tabelas que fizemos, o que você achou? E o que foi representado nos gráficos de coluna? Qual que é a sua opinião? Então, gente, aqui está a referência que eu tirei que é do Atlas de Violência, né, que está no site do IPEA, como eu falei. O IPEA é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um órgão vinculado aí ao Ministério da Economia, que ajuda aí, né, com informações e pesquisas para esse ministério, para que o ministério tenha, né, haja com políticas públicas, né, para ter mudanças de cenários aí, tá? Então isso é algo muito importante, tão importante como o IBGE que a gente tem também, que é um órgão federal. Ok? Muito obrigada e um abraço para vocês. Espero que vocês tenham obtido conhecimento.